Fala pessoal, e aí? Bem-vindos aí a mais uma aula aqui no nosso canal, disponibilizando para você uma aula voltada aí para a Polícia Militar do Ceará no tema de Direito Constitucional. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito do tema de direitos políticos, tá? Então anota aí, é um tema bem importante para a sua prova, tá lá previsto dentro do seu edital, certo? E a Constituição ela fala muita coisa a respeito dos direitos políticos e é bom você conhecer. Tudo bem? Então, me chamo Matheus, professor de Direito Constitucional. Estou aqui com o objetivo de ajudar você a garantir a sua aprovação, assim como eu já garanti a minha, e quero que você também seja um aprovado. Então, preste atenção em todo esse conteúdo. Quadro, a gente vai construir um quadro junto com você. Então, pega o papel, pega uma caneta, começa a anotar, monta o seu caderno, deixa tudo mais organizado possível para que você possa estar ali gabaritando a sua prova no tema de direito constitucional, tudo bem? Aqui no nosso canal a gente também tem outras aulas voltadas para o tema de direito constitucional, então vários assuntos, então vai lá, assiste, deixa o seu like, compartilha também com aquele seu amigo que está estudando e está buscando revisar o tema de direito constitucional. Mas sem muita conversa, vamos focar aqui no tema e eu vou entregar uma aula que vai ser objetiva e que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar questões caso esse tema seja cobrado lá na sua prova, beleza? Então, quando a gente fala de direitos políticos, precisamos entender um ponto importante. Quando a gente fala de direito político, a gente está falando da participação do cidadão, né? Então, é a participação do cidadão na sua vida ali política. Então, a participação do cidadão dentro da vida política é por meio dos direitos políticos. Está relacionado também à soberania popular. Popular. E também está relacionado à questão de cidadania. Então, sempre que a gente for falar, tá certo, de direitos políticos, esses três temas precisam aí estar bem elencados na sua mente. Então, falou de direito político, eu estou falando de participação do cidadão, eu estou falando da soberania popular e estou falando da cidadania. Mas quando a gente fala de direito político, o mais importante em relação ao direito político é o que a gente chama de voto. É o meu direito de votar, né? Então é o voto. O que, que a Constituição vem falar para a gente a respeito do voto? O voto ele tem algumas características e que eu acho que tipo você já deve conhecer, já deve fazer parte ali do seu dia a dia. Só que agora você vai entender com mais detalhes como é que funcionam essas características do voto. Então preste atenção. O voto, hoje, dentro da nossa Constituição, dentro do nosso ordenamento jurídico, ele é direto. Anota aí essas características, tá? Então, a banca, às vezes, ela pega lá, ela coloca o voto, coloca o texto constitucional que fala a respeito do voto. Então, lembrando, direitos políticos vai começar ali a partir do artigo 14, tá? Vou colocar aqui porque é para você se situar aonde a gente está dentro da Constituição. Então, a partir do artigo 14 da Constituição Federal, da CF de 88, a gente já vai ter esse tema sendo abordado. Direitos políticos ali, a partir do artigo 14, vai até partidos políticos 16. Fechado? Então, já guarde isso aí. E aí o voto, ele é direto, ele é secreto, secreto. O voto, galera, ele também é universal. O voto, ele é periódico. O voto, ele é obrigatório. Não, meu pai não é obrigado a votar, não. Calma, a gente vai explicar a respeito disso aí, tá? Mas entenda que se a banca cobrar isso daqui, ela vai cobrar desse mesmo jeitinho. Que o voto ele é direto, que o voto ele é secreto, que o voto ele é obrigatório. E você precisa entender que essa questão está correta ou está errada. Se faltar um desses aqui, ou por exemplo, ela só restringir, colocar essas três características e disser que é a única situação, a única característica, está errado aquela questão, aquela alternativa. Tudo bem? E aí um ponto de atenção, já se aprofundando mais no tema. Essas quatro características aqui, galera, ser direto, secreto, universal e periódico, a gente vai entender que são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Tudo bem? Está previsto no artigo 60
Parágrafo 4º. Eu não sei o que é cláusula pétrea, Matheus. Isso aqui não pode ser alterado dentro do nosso texto constitucional. Então, quando a gente fala em cláusula pétrea, trazendo aqui para hoje, basicamente é uma coisa que ela é escrita em uma pedra, não pode ser mudado. É só você voltar. Antigamente, as leis eram escritas em quê? Era escrita em pedra, certo? Em pedra, em materiais ali, marfim, mármore. Então, se foi escrito em uma pedra, não pode ser mudado, não pode ser alterado. É o que acontece com as cláusulas pétreas. Sempre que você estiver estudando e vão ter, isso aqui é cláusula pétrea, isso não pode ser alterado por emenda constitucional. Então, eu não posso ter uma emenda constitucional, certo? Eu não posso ter uma emenda constitucional, um EC, mudando isso aqui. Então, eu não posso mudar isso aqui jamais. Então, olha só, isso aqui eu corto. Aí a banca vai lá e coloca que dentro da alternativa, isso aqui pode ser alterado por meio de emenda constitucional. Errado, beleza? Então, você precisa conhecer, se aprofundando um pouquinho aqui no tema. Agora, obrigatório. Obrigatório, ela não é uma cláusula pétrea, até porque a gente vai ver que existem algumas condições que determinam que o voto deixa de ser obrigatório, passa a ser facultativo, que o voto ele não vai existir, então algumas condições que vai ser proibido o voto. Calma que a gente vai chegar nesse tema aí, tudo bem? Mas já deixa o seu like, espero que você esteja gostando, deixa o seu like, já compartilha com seu amigo que está estudando, tudo bem? Vamos continuar aqui. Então, falando de direitos políticos, o voto ele é super fundamental e você precisa conhecer. Aí, além do voto, você precisa entender aqui que dentro dessa parte dos direitos políticos, a gente vai ter os direitos que são os direitos políticos que a gente vai chamar de positivos, tá? Então, vou colocar aqui de positivos em vermelho. Positivos. E aí, esses direitos positivos, Matheus, é o quê? É dividido em ativo, anota aí, ativo, e o passivo. Ih, Matheus, que conversa estranha, preste atenção. Quando a gente fala em ativo, galera, é a alistabilidade. Eu vou explicar isso aqui para vocês, só vai anotando por enquanto. Alistabilidade. E o passivo é a elegibilidade. Elegibilidade. Pronto, então, ativa a listabilidade, passiva a elegibilidade. O que é cada um deles? Primeiro, a listabilidade é a minha possibilidade de votar. É o meu voto, eu voto no candidato ali que eu tenho interesse. Já a elegibilidade não é mais o voto, é agora a possibilidade de eu ser votado. É eu me candidatar e alguém votar em mim. Beleza? Então, tipo, quando eu falar de direitos políticos ou quando a banca cobrar direitos políticos positivos, você vai entender que é dividido em duas ramificações: os ativos e os passivos. O direito político ativo é a alistabilidade, possibilidade de votar em alguém, e o passivo é a elegibilidade, que é a ideia de eu poder ser votado. Alguém chega lá em uma urna e colocar meu número e votar em mim. Fechado? E aí a gente vai entender que o que é que a banca vai cobrar disso daqui. A banca ela vai cobrar as características de cada um. Então ela vai cobrar a característica do ativo, do passivo, e você vai precisar entender. Basicamente ela vai perguntar: a listabilidade é permitida, é proibida, é obrigatória? Preste atenção e já monta aí o seu caderno. Continue escrevendo que você vai conseguir entender isso aqui. Depois que você terminar essa aula, pode fazer questões que eu tenho certeza que você vai acertar ali 90% a 100% das questões que você fizer. Então preste atenção. A listabilidade. A listabilidade. Dá para escrever aqui nesse espaçozinho. Quando a gente fala em alistabilidade, ela vai ser obrigatória. Mas obrigatória para quem? Preste atenção, né? Todo mundo que vai ser obrigatório o voto não, tá? Ela vai ser obrigatório para quem? Vai ser obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70. Então, se você tem mais de 18 e menos de 70, o voto para você é obrigatório.
Ou se você quer fazer um concurso para a Polícia Militar do Ceará, provavelmente você está entre 18 e 30 anos. Então, para você, o voto é obrigatório. Ah, mas eu estava em outra cidade, aconteceu algum imprevisto. Você vai justificar o seu voto, mas ele não deixará de ser obrigatório, tudo bem? E aí, a gente tem outro ponto. Ele vai ser facultativo em alguns casos. Facultativo, mas para quem ele será facultativo? Ele será facultativo para os maiores de 16 anos e menores de 18 e também poderá ser facultativo para uma galera aqui, ó, que é os maiores de 70. Vou colocar aqui do lado mesmo. Maior do que 70. Então, o indivíduo que está no intervalo entre 16 e 18 anos, ele pode até se alistar, mas o voto para esse indivíduo é facultativo. E quem tem mais de 70 pode votar se quiser. É facultativo a alistabilidade. Beleza? O voto é facultativo. E ele vai ser proibido para quem? Preste atenção aqui, que isso aqui cai muito, tá? Proibido. Ele vai ser proibido para quem, Matheus? Ele vai ser proibido para os estrangeiros e para os conscritos. Estrangeiros, coloca assim, ó, estrangeiro. E os conscritos. Quem é os conscritos? É a galera ali do alistamento militar obrigatório. Vou um pouquinho de água aqui. Então, tipo, o cara que está ali no serviço militar obrigatório, ele é considerado um conscrito. Tudo bem? Ah, então quer dizer que esse cara não pode se alistar eleitoralmente. Ele não pode voltar. Ele pode até ter um título, mas ele não vai conseguir voltar. Fechado? Então, direitos políticos positivos, a alistabilidade, o voto. Isso aqui é o que cai em prova. Pode fazer as questões e lembrar do que eu estou falando. Pode ser questão de certo e errado, questão de múltipla escolha. Isso aqui vai ser muito cobrado. Fechado? Agora vamos para a parte da elegibilidade. Quando a gente fala de elegibilidade, tá? É outro tema também importante. Elegibilidade. Aqui é o votar, é o voto, e aqui é ser votado. É passivo, né? Então, tipo, eu estou lá recebendo o voto de alguém. Beleza. Existem alguns requisitos para que eu possa me candidatar. Requisitos. E esses requisitos é o que a banca vai cobrar, vai querer que você conheça, que você saiba esses requisitos. E eu tenho certeza que se você conhecer esses requisitos, você não vai errar nenhuma questão relacionada a esses temas. Então, quando a gente fala em requisitos aqui, a gente vai entender que tem nacionalidade, nacionalidade. Cara, quando eu falo em nacionalidade, eu estou falando que existe o brasileiro nato e naturalizado. Então, tipo, pode ter um português naturalizado brasileiro. Ele sim pode se candidatar. O que não pode é um só português e estrangeiro vir para o Brasil e se candidatar. Então, ele precisa ter a nacionalidade, seja ela originária, que é o brasileiro nato, ou ela secundária. Fechado? Então, tema importante também, se você já conhece o tema de direito de nacionalidade. Bom, se você não conhece esse tema importante, você precisa só guardar isso aqui. Nato e naturalizado serão também nacionais. Exercício dos direitos políticos. Então, exercício, vou abreviar aqui, dos direitos políticos. Então, o cara tem que estar em dia com os direitos políticos. Como é que ele vai querer que alguém vote nele se ele não vota em ninguém? Por isso que a gente vê muito, né? O cara tá ali, candidato a presidente. Aí passa lá no jornal onde o presidente foi votar. Aí tem segurança, proteção que é feita para que ele possa votar lá no candidato dele, que no caso provavelmente será ele. Então, ele também precisa estar no exercício dos seus direitos políticos, tá? Faltou um aqui, mas desconsidera aí. Alistamento eleitoral. O que é alistamento eleitoral? A gente viu, né? Alistamento eleitoral. Deixa eu apagar aqui.
eleitoral. Então, ele precisa ter um alistamento eleitoral, que é esse tema aqui de alistabilidade. Ele precisa estar dentro de um desses critérios aqui. Fechado? Outro ponto, ele precisa também possuir domicílio eleitoral. O que isso quer dizer? O cara vai se candidatar pela cidade de São Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, mas ele não mora lá, ele mora em outro município. Não tem como. Então, o domicílio dele precisa ser no local onde ele vai se candidatar. E aí a banca, ela costuma, em alguns casos, contar uma historinha. Fulano mora na cidade X, porém se candidatou na cidade Y e possui domicílio eleitoral na cidade X. Ele vai poder se candidatar na cidade Y? Não, porque não vai cumprir esse requisito aqui do domicílio eleitoral. E outro ponto, filiação partidária. Filiação partidária. Então, ele precisa ter um partido, né? Vou colocar aqui. Ele precisa ter um partido. Precisa estar afiliado a um partido. Ah, não, eu vou me candidatar sozinho, não preciso de partido. Não, tem que ter. É obrigatório, faz parte dos requisitos para que alguém possa votar nele. Até porque quando você percebeu lá na urna, quando você clica lá, aparece o nome da pessoa e o partido que ela pertence. Isso aí está relacionado à filiação partidária. Então, quando a gente fala dos direitos políticos, a respeito dessa parte aqui, dos direitos políticos positivos, é isso. A listabilidade e elegibilidade. Se você conhecer, você não erra a questão. Você vai conseguir acertar as questões, vai conseguir ali, tá certo, gabaritar se a banca vinha cobrando alguma coisa disso aqui. Não foge muito disso que eu coloquei aqui no quadro. Fechado? E aí, agora, a gente tem outra parte aqui dos direitos políticos, que são os direitos políticos negativos. Então, direitos, preste atenção aí, tá? Políticos negativos. Então, anota aí, anota, vai escrevendo que você vai conseguir entender. Até o final dessa aula, eu te entrego tudo que você vai precisar a respeito de direitos políticos. Então, quando a gente fala de direitos políticos negativos, o que vai ser abordado aqui é a inelegibilidade. Então, olha só. Inelegibilidade. É o inverso de quê? É o inverso da elegibilidade. É a negativa da elegibilidade. Então, a inelegibilidade é o negativo da elegibilidade. Se a elegibilidade é eu poder me candidatar para que alguém vote em mim, aqui eu não vou ter condições para que alguém consiga votar em mim. Mas vamos ver aqui como é que funciona. Então, aqui está relacionado à capacidade eleitoral, tá? Capacidade eleitoral passiva. Não quer dizer que eu posso deixar de votar não, tá? Porque, ó, passiva. Quando eu falo de passiva, é elegibilidade. Certo? Aqui é ativo, a listabilidade. Aqui é passivo. Então, a inelegibilidade eu vou negar essas condições aqui de alguém votar em mim, ou poder votar em mim. Fechado? E aí existem algumas situações. Existe a inelegibilidade absoluta e a relativa. O que cai em prova, Matheus? Absoluta. Até porque a relativa tem um rol exemplificativo que não está previsto lá e você não precisa se preocupar com a banca, ela não cobra. Ela vai cobrar isso aqui, que é o que está lá dentro da Constituição. Então, a inelegibilidade absoluta, certo? Ela vai ter esses pontos aqui de atenção e eu quero que você anote aí no seu material. Puxou aqui duas setinhas. Primeiro, o inalistável. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui um. Só para eu. Senão vai ficar ruim. Aqui, ó. 1, 2. Presta atenção aí, já vai anotando. Então, a gente vai ter o que é o indivíduo inalistável. Inalistável. E vamos ter também os que a gente chama de analfabetos. Tá? Analfabetos.
Analfabetos. Analfabetos. Beleza. Então, os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Esses caras, de uma forma, podem ser alistados. É só você olhar para cá. Quem é proibido se alistar? Os estrangeiros e os conscritos. Aqui eu vou repetir essa galera. Estrangeiro e os conscritos. Então, esses caras aqui, de nenhuma forma eles poderão ser eleitos, porque eles nem sequer podem ser alistados. Ah, Matheus, mas, pô, os analfabetos, eles podem se alistar, é facultativo para eles o voto. Ele não está aqui, mas é facultativo, era para estar aqui. Deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Facultativo, estrangeiro. Deixa eu colocar aqui os analfabetos. Perdão, galera. Analfabetos. Só para você lembrar aqui, analfabetos. Então, é facultativo para ele também. Então, aqui, a inelegibilidade dele será absoluta. Mas, pô, ele pode votar, mas não vai poder ser votado. Porque, pô, já imaginou como é que o cara vai ser um representante político, ele não sabe ler, não sabe escrever. Então, fica complicado, né? Nem concurso ele vai conseguir fazer. Quem dirá representar o país aí, representar o estado ou o município. É mais difícil. Então, esses são os casos absolutos que não tem exceção. E existe o relativo, e aí o relativo é aquele que eu falei que tem um rol exemplificativo, mas o que cai em questão é isso aqui. Só que outro tema aqui, ó, que isso aqui, cara, eu vou colocar até, ó, um risquinho assim, porque a inelegibilidade que a gente chama reflexa. Não sei se você já ouviu falar, inelegibilidade reflexa. Coloca aí no seu caderno. Reflexa. Quando a gente fala na inelegibilidade reflexa, eu estou falando do parente até segundo grau. Então, parente até segundo grau de quem, galera? Do presidente, governador e prefeito. De quem? Dos membros do executivo. Então, quem é o executivo? Executivo. O executivo é esses três que eu falei para você. O presidente, o governador e o prefeito. Beleza? Então, nesses casos aqui, se eu for parente de segundo grau, eu não posso me candidatar. Matheus, mas um exemplo disso daqui era os filhos do Bolsonaro, né? Se a gente for olhar lá, Bolsonaro era presidente e os dois filhos, eram 3 filhos ou 4, eram políticos por aí. E uns eram deputados federais, outros eram deputados estaduais, se não me engano, do Rio de Janeiro. Mas nesse caso do Bolsonaro, eles já eram, tá certo, deputados, governadores, não sei quais eram os cargos que eles exerciam, mas eu lembro que era deputado alguns, eles já eram deputados antes da candidatura do Bolsonaro. Então, nesse caso aí, não vai impactar. Agora, se, por exemplo, eles fossem se candidatar, primeiro mandato, e o Bolsonaro fosse presidente, ou já era presidente, não poderiam, eles iam ficar inelegíveis, tá certo? É a inelegibilidade reflexa para parente até segundo grau. Isso aqui cai, tá? Isso que eu coloquei essa setinha aqui. E, cara, foca nisso aqui. Guarda esse tema aqui, que pode vir na sua prova. Tudo bem? E aí, continuando. Um tema que é bem cobrado quando a gente fala nessa parte aqui dos direitos políticos é o militar, certo? Então, você vai ser militar, né? O objetivo é que você seja militar, quer que você seja aprovado, certo? Então, o militar não poderá se candidatar em alguns casos. E aí eu vou explicar para vocês. Não é que ele não pode se candidatar, é porque não vai ser compatível a função dele de policial militar, ou militar do exército e tal, das Forças Armadas, com o exercício do cargo. Mas eu vou te explicar como é que vai funcionar isso aqui. Então, existem duas condicionantes. Primeiro caso aqui que você vai ter que entender.
O militar que tem menos de 10 anos naquela corporação. Então, ele tem menos de 10 anos. Então, vocês vão chegar agora, vão entrar, vão passar no concurso, vão fazer seu curso de formação e vão ter menos de 10 anos na corporação. Você quer se candidatar. Se você se candidatar, você vai ser afastado. 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 Matheus, mas eu posso retornar? Não. É quase que você foi exonerado. Você foi demitido. Você foi expulso da polícia. Então, você não pode mais voltar. Beleza? Agora, se eu tenho mais de 10 anos na corporação, aí a coisa é diferente. Eu vou ser um agregado. Agregado. Lá na Polícia Militar do Ceará não cobra o estatuto da polícia no edital, né? Outras polícias cobram o estatuto, então a galera que está pegada aí também para outros concursos sabe mais ou menos o que é agregado. Você fica pertencendo ao quadro da polícia, porém você não vai mais para a atividade ali externa, nem interna mesmo, administrativa. Você é um policial, mas você não é. Na função em si, você tem sua funcional, tem sua arma e tudo, mas você não atua ali na frente da polícia militar, mas você fica agregado ao quadro da polícia. Fechado? E aí, com a diplomação, você passa para a inatividade. Então, cola aí, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Com o ato de diplomação, que a diplomação é a sua nomeação lá, né? Então, diplomação, você vai passar para inatividade. Agora, essa inatividade vai ser da onde, Matheus? Da Polícia Militar, lógico, né? Não vai ser do cargo que você se elegeu. Fechado? Matheus, e se eu perder a eleição? Aqui eu retorno para o quadro da polícia, vou ser um policial ativo normal. Mas se eu tiver menos de 10 anos e eu perder aquela eleição e não ganhar, eu não posso mais voltar para o quadro da Polícia Militar. Aqui eu ainda retorno, tudo bem? Então, se eu tiver mais de 10 anos, eu ainda retorno para o quadro da Polícia Militar e volto a atuar ali e exercer minhas funções. Fechado? Ok. Então, esses temas aqui são bem importantes, cai muito em concurso. Eu vou continuar aqui ainda falando um tema bem legal para vocês, só que eu queria parar aqui só para te dar uma dica. A gente está disponibilizando para a galera que está estudando para a Polícia Militar do Ceará, eu tenho certeza que é o seu caso, por isso você está aqui nesse vídeo, alguns simulados, tá? Então a gente fez um pacote com 5 simulados, aulas com os temas mais importantes para o seu concurso, e a gente disponibilizou isso por um preço promocional. Eu tenho certeza que vai te ajudar nessa reta final, tá próximo também já da sua prova. Então clica aqui no link, tá R$19,90, então você vai ter acesso a um conteúdo direcionado, simulados que são preparados exclusivos para esse concurso, então dentro do perfil da sua banca, e que vai te ajudar a revisar. Um dos objetivos para que você consiga ser aprovado é revisar, é revisão. Então você tem que revisar, tem que acessar, tem que buscar, tá certo? Sempre estar com aquele conteúdo fresco na sua mente. E o objetivo do simulado é justamente isso, fazer com que você entenda, certo, o que foi estudado, quais são os seus pontos fracos e como eu faço para melhorar. O simulado te ajuda a isso. Porque você chega lá, pô, fiz o simulado, estou pecando em questões de direito constitucional. Eu tenho que focar nesse tema. Estou pecando em questões de raciocínio lógico. Tenho que focar nesse tema para que eu chegue na minha prova afiado. Então, o objetivo do simulado é esse. Então, clica aqui no link, está com um preço bem legal. São 5 simulados. Acessa, certo? Qualquer dúvida que tiver, você vai ter lá um contato direto comigo. Então, uma central lá, uma área de membros, onde você pode falar diretamente comigo. E também pode deixar o seu comentário aqui no YouTube, que a gente vai estar acompanhando, beleza? Mas vamos voltar aqui para o nosso vídeo, vamos continuar. Então, quando a gente fala, certo, de direitos políticos, outro tema que a banca também cobra é essa questão aqui, ó, da perda dos direitos políticos. Então, eu posso perder meus direitos políticos? Posso. Posso também ter os meus direitos políticos suspensos. Beleza? Então, quando a gente fala da perda dos direitos políticos, preste atenção aqui, tá? Não desfoca não, porque eu sei que já está um tempinho de aula e a probabilidade de você começar a querer, tá certo, mexer no celular, fazer outras coisas é grande. Então, foca aí na aula. Então, se liga aqui, ó.
Perda de direitos políticos. Nos casos de cancelamento de naturalização. Então, cancelamento de naturalização. Então, se a sua naturalização, a naturalização do indivíduo ela foi cancelada, ele deixa de ser um nacional, né? Eu falei para você que o nacional pode ser o nato, como pode ser o naturalizado. Então, deixa de ser um nacional, então ele passa a ser o quê? Um estrangeiro. E para os estrangeiros, o voto é proibido e também ser votado para ele é proibido. Então, é uma das situações de perda dos direitos políticos. E recusa a obrigação a todos imposta. Então, recusa cumprir obrigação a todos impostos. E aí a gente vai ter também a questão da prestação alternativa. Vou explicar isso aqui, porque talvez não fez muito sentido para todo mundo, tá? Alternativa. Isso aqui é escusa de consciência. Eu já dei aula disso aqui, tá aí no canal, tá? Escusa de consciência. Vou explicar. E aí você vai conseguir entender rapidinho. Então, vamos dizer, existe uma obrigação a todos os impostos. Então, hoje o serviço militar, o alistamento ao serviço militar obrigatório, é uma obrigação. Então, é um alistamento do serviço militar obrigatório. Todos os jovens ali, até 18 anos, eles precisam se alistar para cumprir esse serviço militar. Ah, Matheus, mas eu não fiquei, eu fui dispensado. Não importa, a obrigatoriedade é para você se alistar. Se você vai ficar ou não, aí quem vai decidir é o órgão, é o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica, beleza? Então, se por conta da sua consciência, da sua religião, dos seus pensamentos ali, do seu cunho político, você não entende, tá? Sua consciência entende que aquele serviço, a execução daquele serviço não condiz com as suas práticas, com a sua postura, o que, é que você pode fazer? Você pode se recusar a cumprir aquela obrigação a todos impostos. Mas se eu me recuso a cumprir, eu vou ter que cumprir uma medida alternativa que vai ser imposta pelo Estado. Ah, eu também me recusei a cumprir essa medida alternativa imposta pelo Estado. Nesse caso, como consequência disso, eu vou ter a perda dos meus direitos políticos. Então, é um exemplo simples. O cara ali, ele está estudando para ser padre, certo? Não condiz com a crença dele, com a consciência dele servir o exército, certo? Então, ele entende que o uso de armas, certo? Manusear, não faz sentido na vida dele, dentro da postura e da vida que ele está seguindo no momento. O que, é que o Estado faz? Beleza, respeitamos, certo, a sua consciência e, nesse caso, você vai ter uma prestação alternativa que você precisará cumprir. Ele não cumpriu, perda dos direitos políticos. É isso. Então a banca ela vai contar uma historinha desse tipo, se ela vier cobrando esse tema, e vai perguntar se existirá ou não a perda dos direitos políticos. Ou confundir, dizer que vai existir a suspensão dos direitos políticos, que não é bem assim. A suspensão são outros casos e eu vou colocar aqui para você. Então, essas são as duas situações de perda dos direitos políticos, prevista lá dentro da CF. Agora a gente vai falar sobre a suspensão. Quando a gente fala da suspensão dos direitos políticos, certo? É por incapacidade civil absoluta, incapacidade civil absoluta, nos casos de condenação criminal. Já imaginou uma urna lá dentro do presídio? Então, condenação criminal e improbidade administrativa. Improbidade administrativa. É o que a gente vê aí, por exemplo, o cara sofreu impeachment, né? Ah, vai ficar proibido de se
candidatado durante o período de 8, 10, aí vai ser determinado pela sentença dele. Mas sobre direitos políticos é isso, galera. Então eu tenho certeza que esses temas aqui vão te ajudar a gabaritar esse tema se vir cobrado na sua prova. Então, escreve, volta à aula, certo? Revisa, certo? Anota, monta seu caderno, faz questões para que você sane qualquer dúvida, certo? Em relação a isso aqui. E também, qualquer dúvida, deixa aí no nosso comentário, certo? Segue lá o nosso Instagram, que é o @concurseiro fica a dica. Deixa eu colocar aqui para você. Concurseiro fica a dica. Então segue lá o nosso Instagram, certo? Qualquer dúvida pode mandar lá. E o link, como eu falei para vocês, dos nossos simulados e de algumas aulas que serão direcionadas aí para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Ceará, está aqui na descrição. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. Então acompanhe o nosso canal, se inscreve no canal, se está gostando, nosso canal está começando a crescer. E também compartilha com aquele seu amigo que está estudando e que se você sabe que vai precisar desse conteúdo. Valeu, galera. Então, até a próxima e tchau, tchau.